E aqui está o quadro de distribuição que age automaticamente toda vez que a energia fica perigosa. Ele desarma sozinho a energia. E toda vez que a energia fica perfeita e segura, ele aciona tudo automaticamente. Então é um quadro de distribuição automatizado, né? Sem a intervenção humana. Por ser automatizado, óbvio, né? A gente não precisa ficar desarmando disjuntor nenhum. Ele age automaticamente sem você precisar fazer nada, cara. É o melhor sistema de proteção que eu já vi, hein? Isso sim, ó. Proteção total. Bem-vindos a Justux em tecnologia Cyberpunk. E finalmente eu instalei aqui, ó, o disjuntor geral, o DPS e os relés de automação. Então aqui tem até o desenho do circuito que eu fiz aqui. Ficou igualzinho, hein? Agora vamos para aqui o mundo real, né? Sair do papel e ir para o mundo real. Então basicamente aqui eu fiz o quê? Vem 3 fios da rua. Esses 3 fios tem aqui 2 fases e um neutro. Então o neutro ele vai direto para a entrada do relé 1 e o relé 2. O fase 1 vai para o disjuntor geral 1. Fase 2 vai para o disjuntor geral 2. O disjuntor geral 1 vai para o relé 1. O disjuntor geral 2 vai para o relé 2. E ao mesmo tempo também ele vai, o disjuntor geral 1 vai para o DPS 1 e o disjuntor geral 2 vai para o DPS 2 e a ponta do DPS 2 vai para o terra. Daqui o relé, as saídas do relé, a saída do neutro, sai o neutro de um relé, o neutro do outro relé, eles juntam e vai para a caixa de distribuição lá em cima. E os fases também, né? Fase 1 e fase 2 vai para a caixa de distribuição lá em cima, que tá aqui, ó, a caixa de distribuição de cá e tem uma pequena caixa lá. Aqui eu tenho um sistema de TVR, né? CFTV. Então aqui está. Vamos ver as programações, né? No caso, parâmetro. Vou botando aqui, ó, a programação que eu botei. Programação, parâmetro de inicialização. Eu deixei 1 minuto. Quando você liga a energia, ele volta depois de 1 minuto. Parâmetro de recuperação. Recuperação após uma sobretensão sobrecorrente. Eu botei para ele voltar também depois de 1 minuto. Que é o parâmetro 2. O parâmetro 3 é sobretensão. Então quando atinge 140 volts, ele corta a energia, né, por segurança. Aqui é tensão de recuperação. Somente quando a energia desce para 135 volts é que ele liga a energia de volta. Porque ele corta a energia para proteger esses equipamentos. E depois que só quando volta para 135 é que ele volta a religar tudo, né? Que é o parâmetro 4. Parâmetro 5, subtensão. Então quando dá 90 volts, ele desliga tudo, né? E aqui o parâmetro 6. E geralmente são 5 volts de diferença, né? Quando chega em 95 volts, é que ele volta a ligar a energia. Então ele monitora a energia constantemente. É aqui praticamente um monitoramento em tempo real, né? Tanto mostrando no display, quanto ele fica analisando com voltímetro e perímetro para saber como que está a rede elétrica. Se a rede elétrica está segura, ele simplesmente fica funcionando normal. Se a rede elétrica tiver qualquer problema, ele desliga automaticamente. E só quando a energia volta a ficar normal, que ele aciona tudo de novo, de acordo com os parâmetros que você joga aqui. Então eu tenho aqui o parâmetro 7. É o tempo que ele vai agir. Se der uma sobretensão ou sobrecorrente, ele vai agir aqui, ó, em 0,1 segundo. Parâmetro 7. Deixa eu ver aqui se o parâmetro 7 é esse mesmo.
tempo de retardo de voltagem, é de tensão. Então, quando a tensão fica a 140 volts, num tempo de 0,1 segundo, que foi o tempo que eu botei aqui, então ele desarma, né? Corta a energia, e somente quando a energia fica segura é que ele volta. Então ele age em 0,1 segundo na sobretensão lá de 140 volts que eu joguei. Parâmetro 8 é regulagem de tensão. Caso ele esteja medindo a tensão errada, você compara com o multímetro e vê se está ali 122 volts mesmo, né? Aqui você tem, ele está medindo aqui 122 volts, se eu botar o multímetro e der também é porque está correto. Mas geralmente de fábrica ele vem correto. Parâmetro 9, sobrecorrente. Então botei aqui, ó, 50 amperes. Se ele passar de 50 amperes, então ele desarma, que ele age como um disjuntor. Parâmetro 9, parâmetro 10. E aqui tem por 2 segundos. Se der 50 amperes por 2 segundos, aí ele desarma. Então ele vai desarmar somente depois de 2 segundos. Foi o tempo que eu joguei aqui, ó. E aqui é a programação que eu botei de acordo com minha residência, né? Programação para ambiente residencial. Parâmetro 11 tá off. Deixa eu ver aqui o parâmetro 11 qual é. Sobrecorrente atual. Tempos, assim. O parâmetro 11 é porque ele dá sobrecorrente lá. Aí deu 55 amperes. Não, 52 amperes, né? Ele desarma. Só que tem que dar 52 amperes por 2 segundos. Deu por 2 segundos, ele desarma. Parâmetro 11, você bota a quantidade de vezes, pode acontecer isso. Por 2 segundos, uma vez. Por 2 segundos, 2 vezes. 2 segundos, 3 vezes. E aí então, ele desarma. Deixa eu jogar aqui, parâmetro 11. Aqui, ó. Número de vezes que ele vai ficar contando o número de vezes até desarmar. Então deixa aqui desligado para quando der a sobrecorrente. Ele fica na sobrecorrente lá, se der acima de 50 amperes, e ele ficar por mais de 2 segundos, ele desarma, né? No parâmetro 11 você tem a possibilidade de colocar a quantidade de vezes que isso pode acontecer. Parâmetro 12. Parâmetro 12, deixa eu ver aqui o parâmetro 12. Correção de corrente. Assim, parâmetro 12 é se ele estiver medindo a corrente errada, você faz a correção aqui. O parâmetro 13 é a frequência da energia em Hertz. Então você pode deixar aqui, né? De fábrica ele já vem correto, mas se você tiver um frequencímetro e ver que ele está medindo errado, você faz a correção de medida de frequência. Nesse parâmetro 13. Parâmetro 14. Parâmetro 14. Proteção contra desligamento. Sim. Porque, assim, parâmetro 14. Quando dá aquelas subtensões muito rápidas, ele é capaz de proteger contra isso também. Só que isso não precisa, né? Então deixa aqui. Parâmetro 14 está em off. Deixa eu ver aqui, parâmetro 14. Tá on. Assim, deixa eu ver se esse parâmetro 14. Proteção com desligamento rápido, tá? Se der uma subtensão aí súbita, né? Dentro daquele 0,1 segundo, ele vai agir se deixa ligado. Uma subtensão muito rápida, né? Eu vou deixar ele desligado, cara. Cadê? Parâmetro 50 amperes, 11. Som de frequência. Deixa desligado, senão qualquer picozinho de tensão ele vai desarmar aqui, né? Quer dizer, qualquer subtensãozinha que der rápido na rede, ele vai acionar. Deixa aqui desligado para não acionar desnecessariamente. Parâmetro 15 é display. Vou botar aqui, ó, 2, ele vai fazer acionamento manual. Esperar ele aí acionar. Então, manual. Ele está mostrando aqui frequência. Boto para cima, mostra a corrente. Boto para cá, tensão. Boto para cá, potência. Então ele só mostra o valor que é quando eu apertar o botão. Então deixa eu setar lá no parâmetro 15. Vou botar aqui 3. Vamos esperar ele acionar automaticamente aí.
parâmetro 3, mostrou ali potência, aí vai mudar sozinho. Vamos lá, frequência, aí vai para corrente ou tensão, aí corrente e depois tensão. Então vou lá no parâmetro 15, eu vou deixar na configuração de fábrica, né? Que é o número 1, só tem 3 opções. Opção 1, parâmetro 16, deixa eu ver, o parâmetro 16 é reinicialização automática. Sim, tem que ficar ligado, porque se der uma subtensão sobre corrente, né, ele tem que acionar. Então deixo ele ligado, né, parâmetro 16, reinicialização automática. Ele vai reinicializar automaticamente. Então, para ele ficar automatizado, sem a necessidade de intervenção humana, para que ele seja como um disjuntor que desarma quando a energia está perigosa e rearma quando está tudo perfeito, tem que deixar aquilo acionado, né? Deixar com essas programações aqui. No caso aqui, de acordo com a minha região, né? P16 on, P17, que é parâmetro 17, interruptor de faca de ação. Interruptor de faca de ação é se você quiser que ele desligue por aqui, ó. Ali está on porque se eu aperto por aqui, ele desliga como se eu estivesse desarmando um disjuntor, né? Pá. Em vez de desarmar, eu posso desligar aqui, que ele também desliga a energia da casa toda. Né? Aqui tem os dois fases, se eu desligar aqui, também desliga e desliga lá. Então esse parâmetro, que é o parâmetro 17, ele é responsável por isso. E apertei o botão, passou um pouco, né? Vamos botar nesse aqui então, parâmetro 17. É justamente isso. Você deixa ele on para quando apertar o botão aqui ele desligar. Ligar e desligar por aqui. Se quiser deixar off, off é caso para evitar apertar acidentalmente, mas nesse caso aqui quem apertaria acidentalmente, né? Então deixa aqui ligado, que se quiser desarmar por aqui eu desarmo. Então parâmetro 18. O parâmetro 18, ele é modo de economia de energia, né? Modo de economia de energia. Só que ele não é um modo de economia de energia para fazer você economizar energia nos aparelhos da sua casa. Essa economia de energia, ele só vai deixar o display aqui mais fraco. Então eu não vou acionar isso. Eu prefiro deixar ele com o display mais forte, né? Se você quiser deixar ele com o display mais fraco, você liga lá o modo de economia de energia, que é o P18. Você bota aqui on, que ele vai ficar com o display fraco. E parâmetro 19 é senha, né? Eu não vou configurar a senha aqui porque não tem. Se tivesse alguma criança que ficasse mexendo, né? Para evitar de mexer na programação, já pensou? Aí pode colocar uma senha, mas eu não vou nem botar a senha aqui para não ficar com dificultar o acesso, né? Deixa o acesso aqui facilitado. E aqui também eu fiz esses jumpers, ó. Esse jumper aqui, caso se um relé pifar, deixar de funcionar, eu posso ligar aqui o jumper diretamente, ó, até que eu vá, compre outro e faça substituição. Então eu tenho aqui os jumpers reserva. Aqui em caso de emergência, nesse sistema aqui eu tenho um disjuntor geral. Depois do disjuntor geral é que ele vai para o DPS, né? Porque se estiver caindo muita trovoada, eu sei que na certa ele vai queimar o DPS, que o DPS vai queimar para proteger os equipamentos da casa. Então se tiver muito raio e trovoada, eu desligo logo o geral, para evitar de queimar meu DPS. Sendo que também, se eu não desligar, o DPS vai salvar meus equipamentos. O mais importante é salvar meus equipamentos. Então tenho esse DPS classe 2 aqui. Então, para fazer o ajuste fino da energia e ter a proteção total, né, das mínimas variações de tensão e corrente que tem nos aparelhos sensíveis como computador, televisão, smart TV, né, dispositivos caros assim. Então eu uso esse relé aqui para fazer todo esse controle e ter uma energia perfeita aqui na minha residência. Então é isso aí, vou deixar no link aí abaixo todos esses que eu comprei aí, né? E vocês podem conferir aí o link
o link de afiliado do Mercado Livre para vocês comprarem. Então é isso aí, funcionando, ó, testado e aprovado. Já faz uns 15 dias que está aí, funcionando perfeitamente. E com essas configurações aqui. Valeu então, falou, um abraço e até mais.